alta frequência, baixo é baixa frequência. Para ver se todo mundo compreendeu. Um gato é um som alto ou um som baixo? Você já viu algum gato dizer, miar assim, miau? Existe, brother? Existe não, chapa. Então, ó, o gato, ele produz um som o quê? Agudo. Não interessa se o gato vai miar num volume alto ou num volume baixo. O som do gato sempre é um som agudo. E o leão, ele é um som grave, tá bom? Intensidade sonora. A intensidade sonora é o volume. Então, aonde tem intensidade sonora, por favor, você anote aí, volume. Intensidade sonora é volume. É a potência. Quer ver, ó? A intensidade sonora é a potência sobre a área. A potência tem qual unidade, pessoal? Watts. A área é dada em que unidade? Metro quadrado. Então, a intensidade ela é dada em watt por metro quadrado. Beleza? Vou deixar. E intensidade tem a ver com volume, tá bom? A intensidade está relacionada ao volume. Por exemplo, se você der uma olhadinha aí, o limiar da audibilidade é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. É o mínimo que um ser humano consegue captar. Se você pegar 1 watt por metro quadrado, é o que a gente chama de poluição sonora. Então vamos ver. A altura do som que nós aprendemos está relacionada a quê? A altura? A altura está relacionada a se o som é agudo ou grave. A intensidade, se eu tivesse que trocar a palavra intensidade por outra, eu trocaria pelo quê, pessoal? Volume. É a potência que o som ele emana. Correto? Posso continuar aí? Deu tempo de copiar? Então vamos lá. Vamos falar agora de intensidade forte e intensidade fraca. Preste bem atenção nos exemplos. Intensidade a gente está associando a quê? A volume. Então ele está falando de um volume forte e um volume fraco. Volume forte, volume fraco. Intensidade alta é um volume forte. Intensidade fraca é um volume fraco. É digno de nota que o som forte ele tem amplitude alta e o som fraco tem amplitude baixa. Vamos voltar para o caso lá do gatinho e do leão? O gato fez ali, seu miau. O miau que o gato fez só deu para poucas pessoas próximas ouvirem. É um som agudo ou é um som grave? É um som agudo. Então eu posso dizer que quanto à altura do som, ele é agudo. A intensidade do gato, do som que o gato faz, é um som forte ou é um som fraco? Como apenas poucas pessoas ouviram, é um som o que, pessoal? Fraco. Se fosse um som forte, teria volume alto e várias pessoas teriam escutado. Vamos falar de nível sonoro. Outro assunto muito recorrente e está dentro da intensidade sonora. O que vocês entenderam sobre intensidade sonora? Simplificando, a intensidade sonora é o volume, é a potência que chega numa certa área, correto? Diga aí, o nível sonoro é como se fosse a mesma intensidade, a mesma potência, mas que chega no seu tímpano. Então, qual é a diferença entre nível sonoro e intensidade sonora? O nível sonoro é o que chega aonde, pessoal? No tímpano. E a intensidade é a que chega numa certa área. Então eu poderia medir a intensidade sonora que vocês, como um todo aqui, que esse ginásio está recebendo. Mas se eu quiser medir de cada um de vocês, eu vou medir o quê? O nível sonoro. Porque o nível sonoro é o que chega no tímpano. A forma do nível sonoro parece difícil, mas não é. Mas muita gente boa dá uma vacilada. É a seguinte, ó. B, que é logaritmo, né? O B é o nível sonoro, é igual a 10 log de I sobre 0. O que é o B? O B é o nível sonoro. Lembra quando alguém diz assim, ó, eita, aquele ali está com 60 decibéis, aquele aparelho produz 80, 30 decibéis, é esse Bzinho aí que você está vendo, são os decibéis.
log de I sobre zero, aonde o I é a intensidade final e o I0 é a intensidade mínima que um ser humano consegue escutar. Então, essa é a definição. 0 decibéis é o limiar para você escutar. 120 decibéis é o limiar da dor. Ei, amigos, alguns colegas não entendem que fone de ouvido não é para se colocar dentro da cabeça. O cara coloca o fone de ouvido, ele começa a empurrar o fone de ouvido, empurra, que se não fosse o fio depois, ele não sairia mais. Quer ver uma prova? Quando você vai, por exemplo, a um show, a um espetáculo, que você fica próximo àquele paredão de som, você chega em casa ainda com um negócio na cabeça, ainda ouvindo aquele barulho. É ou não é? Por quê? Porque é poluição sonora muitas vezes. Existem aparelhos, fones de ouvidos, que chegam a 110, 115 decibéis, já é o limite da poluição sonora. Segundo especialistas, ninguém deveria ficar com um fone de ouvido por mais de 1 hora, num volume alto, num volume mais intenso, porque isso prejudicaria. Então isso é o que a gente entende por nível sonoro. Mais uma vez, qual é a diferença entre nível sonoro e intensidade sonora? É porque a intensidade sonora é para uma certa área. O nível sonoro é para o nosso tímpano. Gente, se chegar um parente seu, colocar alguns parentes seus aqui na frente, talvez 2 tios que você tem, você não está vendo esses seus parentes, mas um deles começa a falar. Você sabe quem é esse parente? Você consegue distinguir qual dos tios é que está falando? Consegue. Isso aí é o que a gente chama de timbre. Então o timbre é o que no popular a gente diz assim, pô, fulano tem a voz bonita. Essa voz bonita é o timbre. O timbre permite você diferenciar sons que têm, olha aí no slide, mesma altura. O que quer dizer mesma altura, hein? É volume, é pessoal isso aí? Não. Mesma altura quer dizer grave ou agudo. Então 2 sons, imagine 2 sons que têm a mesma altura. Nenhum deles é mais grave ou mais agudo. Tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo volume, mas emitidos por fontes diferentes. Ítalo, como assim? Eu vou pegar um violão aqui e vou fazer um acorde. O acorde Lá. Cheguei num piano e fiz o mesmo acorde Lá. Esses 2 sons foram emitidos no mesmo volume, na mesma intensidade. Esses 2 sons foram emitidos com a mesma frequência. Mas você sabe, pô, esse aqui foi de um violão, esse aqui foi de um piano. Então, a qualidade do som que te permite diferenciar isso, quem é? É o timbre. Deu para entender? Inclusive, teve um casamento agora, que eu achei interessante. Tá vendo esses símbolozinhos aí que você vê no telão? Isso aí é o timbre de uma pessoa. Teve um casal agora, que os 2 são físicos. Aí um casou com o timbre do outro. Aí no anel do cara tem o timbre da menina lá, da esposa dele, dizendo sim. E na dela, o contrário. Aquele timbre é uma marca única, é a sua digital. Só que tem um detalhe. Tem pessoas que conseguem imitar o timbre do outro. Uns ganham até a vida profissionalmente fazendo isso. Quem são? Os humoristas. O humorista, na realidade, ele está imitando o quê? O timbre da outra pessoa. Correto? Deu para entender? Vamos tentar colocar na prática aí, ó. Faça um favor para mim. Pegue a questão 2 aqui. Eu vou dividir os assuntos para a gente não esticar demais. Vimos um pouquinho de teoria, vamos fazer algumas questões, aí voltamos para a teoria daqui a pouco, tá bom? Guilherme, tá tranquilo aí? Beleza? Então vamos nós, Guilherme. Vamos para a questão de número 2. Um dos problemas urbanos mais frequentes atualmente é o alto índice de poluição sonora. A contínua exposição a ruídos pode degenerar o órgão de corte da cóclea, onde ocorre a conversão do som em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro. E podem causar também neurose, insônia, estresse, atingindo estresse mental e, consequentemente, queda de produtividade física e mental.
O limiar de tensão em um adulto jovem é atingido com uma intensidade de 80 decibéis, enquanto que em uma conversa normal temos uma intensidade de 60 decibéis. Em uma festa barulhenta, pode-se aumentá-la para 90 decibéis. Em função da natureza das ondas sonoras e desprezando as variações de temperatura e pressão, qual alternativa apresenta condições mais eficientes para o isolamento sonoro externo em um ambiente? Gente, o que eu estou querendo na questão mesmo, hein? Me ajude. Eu quero uma situação de isolar o som. Peraí. Quando a gente lembra de isolar o som, a gente lembra logo de quê, hein, gente? Talvez um estúdio, né? Um estúdio não é um local onde as pessoas isolam bem o som? Me lembra aí como é um estúdio. Eu estou indo em direção à parede de um estúdio. Talvez a primeira coisa que eu sinta quando tocar é que ela é um pouco maleável, não é? Ou seja, eu tenho esponja. Então a esponja serve para quê? A esponja vai servir para amaciar, entre aspas, a onda. A onda ela está se propagando e quando a onda bate na esponja, ela é absorvida pela esponja. A esponja é um material de alta ou de baixa densidade? Baixa densidade. Aí eu pensei em fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um estúdio onde só tem esponja. O que você acha? Se eu fizer um estúdio onde só tenha esponja, você concorda que as ondas vão bater na esponja, e a esponja realmente vai dar uma diminuída, uma amenizada nessa onda. Ela vai ser absorvida. Mas seria útil fazer uma apenas de esponja? Não, porque algumas ondas iriam conseguir passar. Não é verdade? Aí os caras tiveram uma ideia, se a onda está passando, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar atrás da esponja uma parede de alvenaria. Porque se eu colocar uma parede de alvenaria, a alvenaria tem alta ou baixa densidade? Alta. Se ela tem alta densidade, ela deve refletir a onda ou absorver a onda? Refletir a onda. Então, olha a combinação perfeita agora. Eu tenho a esponja, que já vai dar uma diminuída na onda. Mas se essa onda ainda passar pela esponja, ela vai bater na parede, que é refletora. Aí a onda vai voltar e então eu vou ter um isolamento acústico. Me dê o gabarito, por favor. Qual seria a nossa resposta? Eu achei bem interessante a letra D, onde diz colar caixas de ovos vazias na parede interna do ambiente. É uma boa ideia, Mas eu queria que você desse uma olhada na pergunta. Ele diz assim, qual alternativa apresenta condições mais eficientes? Ei, gente, colocar a caixazinha na parede dá um isolamento acústico melhor? Dá, é verdade. Mas dá melhor do que você colocar uma esponja, que é um material de baixa densidade, e depois a parede, que é um material de alta densidade? Não. Então, na realidade, o mais eficiente seria a letra A. Construir paredes alternando materiais de alta e baixa densidade. Aonde a alta densidade seria o próprio concreto ou o próprio alicerce dela, né? Tijolo, alvenaria dela. E baixa densidade seria a esponja. Dúvidas? Resposta, portanto, da segunda, letra A. Olha aí a quinta questão. Vamos fazer na ordem aqui das teóricas. Quinta questão. Cotidianamente, é costume falar no volume de um som e classificar esse volume em alto ou baixo. Eu não vou nem continuar lendo. Isso aí está certo, pessoal? O volume é alto e baixo. Quem define se é alto ou baixo é o quê? É a frequência. E se é a frequência que define quem é alto ou baixo, frequência é o que mesmo que a gente aprendeu, hein? Foi o primeiro pontozinho lá, não foi? É o quê? Para definir se é grave ou se é agudo. Muito bem. É o que a gente chama de altura do som. Continuando. A seguir, algumas expressões que representam situações corriqueiras, nas quais pessoas se referem ao volume de um som. Baixe essa música, por favor, quero dormir. Ele está mandando você deixar o som mais agudo ou grave? Mais grave. Ele queria mexer no volume, mas ele está mandando deixar o som mais grave. Se uma pessoa grita, é óbvio que só pode ser alto.
Fale em voz alta, para que todos consigam ouvi-lo. Sua intenção era clara. Ele falou alto e bom som para todos os presentes. Ei, gente, se uma pessoa grita, o som é alto? Você concorda que ela pode gritar? Se ela está gritando, o volume é elevado. Mas se ela está gritando, ela pode gritar de forma aguda ou de forma grave. Então, necessariamente, quem emite um grito está emitindo um som agudo? De forma alguma. Esse som poderia ser grave. Continuando. Em acústica, parte da física que estuda os sons, são definidas a altura e a intensidade como duas qualidades das ondas sonoras. E classificam-se os sons quanto à altura, como altos ou baixos. Confrontando a ideia de volume na linguagem cotidiana com as definições de altura e intensidade na linguagem científica, é correto afirmar que... Então vamos lá. Nessa questãozinha, o cara quer mexer no volume de um som, né? Quando ele vai mexer no volume, ele vai mexer em quê, pessoal? Na intensidade do som. Ele vai mexer na intensidade do som. A letra A diz assim, ó, o botão de volume de um aparelho de som, às vezes ajusta a altura. Ei, você ajusta a frequência do locutor? Você faz o locutor no volume falar num tom mais grave ou num tom mais agudo? Não, falso. B, o botão de volume de um aparelho de som não ajusta nem a altura nem a intensidade. É verdade que ele não ajusta a altura, mas a intensidade ele ajusta. Você deixa o volume mais intenso ou menos intenso. Falso, pela intensidade. O botão de volume de um aparelho de som ajusta tanto a altura. Já foi, né? Está errado. D. O botão de volume de um aparelho de som ajusta a intensidade do som, mas não muda a sua altura. Verdadeiro ou certo aí, menino? Fique na dúvida não. Verdadeiro, certo, resposta correta, letra D de dado. Bate o olho já na sexta aí. Segundo o dicionário, olha que nome lindo aí, Rouazes, da língua portuguesa, grito é um som penetrante, voluntário ou espontâneo, articulado ou não, e emitido com força pela voz humana. Berro, brado e gritar significa falar ou dizer algo usando o tom de voz muito alto. Também, segundo o mesmo dicionário, sussurro é um leve ruído de voz ou vozes de pessoas que falam baixo. E sussurrar, portanto, significa dizer em voz baixa, segredo, cochilar, segredar. Ei, entretanto, considerando as definições de altura e intensidade do som, deve-se discordar do dicionário quando afirma que grito é um som alto e sussurro é um som baixo. Afinal, vamos lá. Letra A. O que ele vai falar sobre o grito e o sussurro? Quando uma mulher grita, peraí, mulher gritando. Isso não acontece, mas se acontecesse, uma mulher gritando, é um som agudo ou é um som grave? Normalmente, não vamos padronizar, mas normalmente mulher tem uma voz mais aguda, não é? O homem tem uma voz mais grave. Quando isso não acontece, vira até motivo de brincadeira. Quem sou eu? 3x4, forte. Eu perdi essa luta, mas a próxima luta eu vou me recuperar. Anderson Silva, não é? Ele tem uma voz aguda para um biotipo avantajado. Então, normalmente, mulheres têm uma voz aguda. O homem tem uma voz mais grave. Mas isso não é regra, isso depende de uma série de fatores. A gente acabou de citar excelentes cantoras que têm uma voz grave.